A mensagem dessa manhã é: livremo-nos de todo o peso e do pecado que se apega a nós. E está baseado em Hebreus 12, de 1 a 13, texto que eu quero ler agora. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Esta epístola foi escrita entre os anos 60 ou 70 a.C. E ela é dirigida especialmente aos judeus que estavam passando por fortes perseguições e provações. Se você quiser se dar ao trabalho, você pode ler, por exemplo, capítulo 10, versículos 32 a 34, onde fala disso, e também no capítulo 11. Muitos estavam cansados, desanimados e correndo o risco de abandonar a fé em Jesus e voltar a práticas antigas do judaísmo. O autor, que permanece anônimo, apresenta Cristo como supremo e suficiente, superior aos profetas, anjos e a Moisés. Como sumo sacerdote perfeito e mediador da nova aliança, como sacrifício perfeito e definitivo pelo pecado.
O capítulo 11 mostra a galeria do que normalmente tem sido chamado de heróis da fé. Eu não gosto desse título. Eu creio que nenhum homem deve ser visto como herói. Ninguém fez nada por si mesmo e nem conseguiu ter vitória diante das lutas que experimentou, senão pelo Espírito e pela graça de Deus, né? Mas são homens e mulheres que perseveraram apesar das lutas e das tribulações que enfrentaram. Já o capítulo 12 começa chamando os cristãos a perseverarem na corrida da fé, se assim podemos chamar, olhando para Jesus como exemplo e compreendendo até mesmo as disciplinas que Deus nos aplica como parte do processo de santificação. Por isso, Hebreus, através da maneira como elas reagiram e se comportaram diante das provações a que foram submetidos. Hebreus 11, 1 e 2 dizem assim: os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos são os que foram mencionados no capítulo 11, os que são mencionados no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. O desafio, então, é entender a vida cristã como uma corrida a ser vencida. Por isso que o verso 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós falamos sobre uma corrida a ser vencida, mas ele usa a palavra carreira. Carreira normalmente é bem fácil de entender na vida profissional. Você escolhe uma carreira, você escolhe um caminho que você deseja percorrer para alcançar o seu objetivo. Então, carreira é um trajeto a ser percorrido. No atletismo é um percurso, uma corrida a ser vencida ou um desafio a ser vencido. Você tem um alvo e você persegue esse alvo até alcançá-lo. Nós temos uma figura semelhante que nos é trazida através do apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal modo, de tal maneira que ganhem o prêmio. Nos Jogos Olímpicos, quem ganha a corrida recebe como prêmio uma medalha. Nós vemos isso através dos meios de comunicação que temos disponíveis hoje, medalhas de prata, de ouro, aliás, de bronze e de ouro. No tempo do apóstolo Paulo, porém, quem participava dos Jogos Olímpicos, que já existiam naquela ocasião, recebia como prêmio uma coroa de louros. Por isso que, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 25, primeira epístola, diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível como era a coroa de louros, nós, porém, a incorruptível. Ou seja, nós estamos numa corrida para alcançar
uma coroa incorruptível. Sobre essa coroa, o apóstolo Pedro escreveu: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Fala da eternidade dessa coroa, que eu creio tem um sentido figurado e não propriamente uma coroa. Eu não imagino ninguém sendo coroado lá no céu. Se alguém que tem direito de usar essa coroa é Jesus, não é? Sobre essa coroa, o apóstolo Paulo, o apóstolo João nos encorajou dizendo, Apocalipse 2:10, a segunda parte. Aliás, eu coloquei segunda parte aqui, mas é o verso todo. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É um encorajamento para que nós resistamos no meio das provas, das tribulações, dos testes aos quais somos submetidos. A coroa da vida, eu creio que todos sabem, é uma referência à vida eterna. Também nos Jogos Olímpicos, quando um atleta se dispõe, um competidor se dispõe a correr, a participar dos Jogos Olímpicos, ele se permite passar por um treinamento rigoroso. E não é algo fácil de vencer, não. É treinamento intenso durante muitos meses ou até anos para se conseguir o alvo desejado. A corrida cristã, quem aceita o desafio deve estar disposto a submeter-se a uma disciplina rigorosa. Você não é salvo porque se dispõe a participar e a submeter-se a essa disciplina. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que sem essa disciplina não há nenhuma evidência de que você realmente foi salvo. Se você se diz salvo e vive relaxadamente, eu não estou falando de viver tenso, eu estou falando de viver com negligência o Evangelho que custou o corpo e o sangue de Jesus. Nós não somos salvos porque nos submetemos a uma disciplina qualquer, mas nos submetemos a essa disciplina porque somos salvos. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí alguém vai dizer: bom, então ele é salvo porque persevera? Não, porque esse texto e o que vamos usar aqui hoje não se interpreta no sentido que eu li agora, que aparenta ser. Você não é salvo porque faz alguma coisa, mas pelo que Jesus fez. Agora, se você é salvo, então a sua maneira de agir e proceder tem que ser coerente com essa salvação, que não custou barato. Não é que você tem que fazer alguma coisa, você tem que se dar ao Senhor para que Ele opere através de você. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Muito bem, 1 Coríntios 9:25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Domínio próprio é um fruto do Espírito,
não é fruto do esforço, da tenacidade, da disciplina que alguém impõe a si mesmo. Ou é ele ou não tem. Todos nós temos um limite. Você pode parecer uma pessoa que jamais se ira. Ela não está aqui para testemunhar, mas ela já me viu irado algumas vezes. E eu sei quando sou eu e quando é o Espírito de Deus. O inimigo procura o tempo todo nos cutucar com vara curta, para que eu e você tenhamos a reação da carne. E muitas vezes a reação que vem não é a que a Bíblia recomenda, mas é a que a carne gosta. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Se a vida de um atleta é disciplinada com o propósito de ganhar a corrida, a vida de quem corre na vida cristã deve ser igualmente disciplinada para que ele alcance como prêmio uma coroa incorruptível. Eu tenho que dizer novamente, você não corre essa corrida, você não busca propriamente essa coroa, ela é resultado da obra de Jesus em nós. Essa semana eu vi um vídeo em que uma mulher, ela fala que, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que sim, vou tentar. Ela diz que não é correto você dizer, venha Jesus como você está, ele recebe você como você está. Isso não é muito bem. Assim, Jesus recebe você como você está, mas não para permanecer nesse estado. Você, quando recebe Jesus, você recebe sabendo que, aliás, nem sempre a gente sabe, né, na hora, mas é preciso que você saiba que não é para você permanecer como você estava, porque nós vivíamos no pecado. Pelo menos eu vivia no pecado. E nós somos salvos para ser trabalhados por Deus, para não vivermos na prática do pecado. Por isso que o texto de 1 Coríntios 9, 26 e 27 dizem assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não com desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o apóstolo Paulo fala do cuidado que ele tinha consigo mesmo, para que ele não viesse a morrer na praia, para que ele pudesse ser desqualificado para o que ele foi chamado a fazer. Por isso, quem se dispõe a correr a corrida cristã, primeiro, deve ser disciplinado e livrar-se de todo peso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O celular e a internet trouxeram 1001 oportunidades, 1001 canais que oferecem ocupação e distração através de vídeos e de informações que mantêm você com os olhos grudados na tela, até por horas e, quem sabe, noites inteiras.
Em princípio, nada de errado com o celular e nem com a internet. Mas se você gasta seu tempo, suas energias, e se isso tem roubado seu tempo, noites até de sono, e se isso deixa você cansado e esgotado, você não encontra tempo para orar de forma persistente, se você não encontra tempo para servir a Deus, ou se isso leva você a fazer a obra de Deus com negligência, então os valores estão invertidos. E o que tem prevalecido é a sua carne, é a nossa carne, quando nós deixamos que essas coisas tomem o controle. Você deve concordar com as Escrituras quando elas dizem, 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se você é viciado no celular, o celular domina você. Redes sociais, você é viciado mesmo. E isso exerce domínio sobre você. E quem tem que prevalecer na minha vida e na sua vida é o Espírito de Deus. E quando você se torna um escravo daquilo que causa desvio do propósito de Deus para a sua vida e não lhe acrescenta absolutamente nada, então nós temos que pensar e repensar nisso. Todos esses vícios modernos geram vazio e enfado. Quando você consegue fechar o celular, você vê, puxa vida, perdi meu tempo. E eu tinha que fazer isso, aquilo e aquilo outro, e eu não fiz. Isso não acontece aqui com ninguém. Eu acho que eu estou falando para pessoas erradas, mas quem sabe você conhece alguém que está fazendo isso, né? Para não dizer que é você mesmo. Esses vícios trazem acomodação, desvio da trajetória, do caminho, da corrida que Deus quer que eu e você corramos. Isso nos desvia do alvo de Deus para nós, desvia do propósito que Deus tem em mente e que eu e você devemos perseguir e alcançar. Tudo isso pode nos levar ao pecado se já não nos achamos nele. Por isso as Escrituras dizem, também nos ensinam dizendo, 2 Timóteo 2:4 e 5, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Então, um dos principais papéis de Satanás hoje é nos manter distraídos, desfocados e buscando coisas que nos dão prazer e que
alimentam a nossa carne e que causam algum tipo de entretenimento. Não que o entretenimento não seja útil, desejável e necessário, mas quando isso toma o lugar de Deus na nossa vida, tem alguma coisa muito errada aí. Por isso, quem se dispõe a correr a corrida cristã, em segundo lugar, deve ser disciplinado e livrar-se do pecado que procura com firmeza apegar-se a nós. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O Senhor me deu esse texto que estou pregando hoje. Eu não lembro que dia da semana, mas foi... Eu não lembro o dia. E logo depois eu passei por uma experiência que para mim foi avassaladora. Não posso entrar em detalhes, porque prefiro não fazê-lo, mas eu estava inclusive fazendo exercícios físicos. Dia sim, dia não, eu subo os 432 degraus do térreo até o último, e faço isso, porque são 216, eu faço 2 vezes, então são 432. E em dias alternados eu faço exercício através da televisão. Tem lá o programa de exercícios, eu deito numa esteira no chão, e eu estava fazendo isso quando eu fui tentado de uma forma que há muito tempo eu não tinha experimentado. Não que eu não seja tentado, eu sou tentado o tempo todo, e você também. Mas eu falei, como essas coisas podem vir a mim? E aquilo eu pude experimentar na mente aquilo que o inimigo oferecia para que eu fizesse. E eu fiquei impressionado com essa riqueza que o inimigo pode fazer comigo e com você. E eu me senti confortado quando eu me lembrei de Jesus, porque você deve lembrar-se que Jesus passou pela tentação e teve 3 etapas. A primeira foi que ele comesse e transformasse, para provar que era um filho de Deus, transformasse aquelas pedras que tinham um formato de pão em pães. E eu posso imaginar que o inimigo pode ter, não vou dizer que fez, mas que trouxe à mente de Jesus aquelas pedras já transformadas em pães. Para quem está com fome há 40 dias, e o 40º dia é o dia mais crucial de quem está em jejum durante um período tão longo. A fome é algo incrível. Eu nunca fui lá não, nunca fui nos 40 dias não, mas sei, já convivi com pessoas que tiveram isso, e a ciência mostra que é assim que acontece, porque todas as suas potencialidades de serem gastas e consumidas já se esgotaram, e aí você começa a consumir os seus órgãos essenciais, e o resultado disso é a morte, se você persistir nisso. E então eu imaginei, depois eu imaginei
Jesus passou nessa prova, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, citando Deuteronômio capítulo 8, o versículo eu não sei exatamente, logo ali no início. Mas depois, de acordo com a narrativa de Mateus, Satanás sugeriu que ele pulasse do pináculo do templo, e isso não teria um efeito se Jesus não pudesse viver isso na sua mente. Por isso que o texto diz que ele foi transportado. Ele não foi levado para lá, mas isso não seria o que acontece com cada um de nós aqui, mas é transportado da mente. A sua mente pode viajar e o inimigo pode te levar para qualquer lugar. Na sua mente, levar você a ter pensamentos e experimentar coisas. Então, era uma tentação para valer mesmo. A tentação de ser aceito, ser acolhido, ser aplaudido. Mas não era esse o plano de Deus, e ele recusou a oferta e disse que está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E a última foi a de ter todos os reinos do mundo. E o texto diz que ele mostrou todos os reinos do mundo. Olha, eu não quero com isso parecer que eu tive uma tentação semelhante a que Jesus teve, porque não foi simplesmente historinha, mas foi algo que realmente Jesus teve que vencer. E não venceu como homem, porque onde o primeiro casal falhou, ele venceu. E a experiência que eu tive foi algo incrível, não de bom, mas como eu pude, através de pensamentos e situações, visualizar coisas que eu nunca quis para mim, nunca planejei, nunca idealizei, mas que vieram à mente. E isso marcou profundamente. Eu entendi que eu tinha que contar essa história para vocês, ainda que vocês não saibam os detalhes, eu não vou contar, eu acho que não é edificante. Mas eu jamais imaginei que a coisa fosse tomasse uma proporção dessa. E eu entendi que era para ministrar, porque foi no dia seguinte. Eu não estava pensando nisso, não estava focado em nada daquelas coisas. Mas veio. E o inimigo traz do nada algo para você pensar, algo para você imaginar, algo para você idealizar que agrada a sua carne. Pois bem, então o texto diz que nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. É algo incrível isso. O texto fala que se apega, e isso está entranhado em nós, através da natureza corrompida, pecaminosa. E ele encontra um terreno onde ele pode e tenta levar-nos a pecar. E o texto diz: e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu não fiz o que o inimigo sugeriu, mas eu tive a experiência de viver o que seria se eu fizesse aquilo. E eu fiquei horrorizado com essa experiência, e pude também entender o que aconteceu lá com Jesus, guardado as devidas proporções, que foi num contexto totalmente diferente. Então, o tempo todo, eu e você somos assediados
e perseguido pelo pecado. Há um sistema maligno que busca levar-nos a pecar. Esse é o trabalho do inimigo. Se você não tiver uma perspectiva correta do alvo a ser alcançado, do porquê da corrida, você fica pelo caminho. Você se embaraça e não chega a lugar nenhum. Por isso, quem se dispõe a correr a corrida cristã, e agora eu tenho que correr. Terceiro, você deve ser disciplinado a olhar firmemente para Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Não foi algo fácil para Jesus, não. Não foi algo que ele tirou de letra. Eu estou falando que você deve considerar o fato de que ele veio como homem, porque senão isso tudo seria mera história, mera fantasia, teatro. Mas não foi verdadeiro. Mas o que levou Jesus a suportar tudo isso? O texto diz que o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Se você ler o livro de o profeta Isaías, no capítulo 53, fala da alegria de Jesus de ver o resultado do seu trabalho na vida daqueles que ele veio salvar. E aqui fala da alegria que lhe estava proposta. Depois de vencer isso tudo, acertar-se à direita de Deus e ver que tudo que tinha que ser feito foi feito. Como Jesus viveu aqui, como Jesus correu a corrida, a carreira que lhe estava proposta. Jesus tinha como alvo a vontade de Deus. Uma comida tem para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele tinha um alvo, um objetivo. E uma grande alegria esperava por ele na glória, o qual, em troca olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Mas, para isso, Jesus tinha um caminho a percorrer, e esse caminho incluía a cruz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não era só, se a gente pode assim dizer, ser crucificado. Isso é terrível, é uma dor indescritível. Mas e a vergonha, o vitupério, os xingamentos, as cusparadas, a humilhação, todo mundo ridicularizando, rindo, e as chibatadas, a coroa de espinhos. Jesus suportou a vergonha e ganhou a corrida e assentou-se à direita de Deus. Hebreus 12, 2c diz: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus também suportou a oposição dos pecadores, Hebreus 12, 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O texto diz também que na luta contra o pecado, Jesus derramou o seu próprio sangue. E o texto diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Olha, nós temos visto aqui, para quem chega aqui na hora,
muitos vídeos de missão Portas Abertas. E ela mostra que muitos têm derramado o seu sangue por seguir a Jesus, são mortos, são martirizados, são perseguidos, perdem a família, perdem N coisas. Nós não temos perseguição no nosso país, espero que não tenhamos nunca, mas nós somos perseguidos por outra coisa, as facilidades. Quem é perseguido por causa do Evangelho ama estar com o povo de Deus, tem prazer em estar reunido, gasta tempo em oração, busca a presença de Deus. Devido ao conforto que a gente tem aqui, você tem toda a liberdade, então você vai levando e a vida cristã. Eu não sei quem ganha mais, eu creio que talvez quem ganha é quem é perseguido, porque ele busca a Deus, ele conhece a Deus de uma maneira que quem está na moleza não conhece. E Hebreus 8:5 diz que Jesus, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós aprendemos a obedecer a Deus e não às sugestões do diabo. Quando nós sofremos ao passar por essas tentações e resistimos a elas, eu e você não podemos resistir senão pelo poder de Deus. Nenhuma tentação nos sobreveio que não fosse humana, e juntamente com ela Deus proverá livramento para que vocês possam suportar. O problema é quando você é tentado e quer fazer aquilo que foi oferecido para você. Quem se dispõe a correr a corrida cristã, em quarto lugar, não deve desprezar a disciplina do Senhor. Meu Pai, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Então o Senhor vai repreender, vai corrigir se você pisar na bola, e Ele vai chamar você na responsabilidade. Por isso, quem se dispõe a correr a corrida, em quinto lugar, não deve ficar desanimado quando for repreendido pelo Senhor. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. A repreensão dói, machuca. Mas por quê? O que significa o ser corrigido? Por duas razões. A disciplina do Senhor é uma evidência do seu amor por seus filhos. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Olha, a evidência de ele estar te corrigindo é porque você é filho e você foi aceito. Se não fosse, ele não estava nem aí. Sim, Deus não se importa com aqueles que querem fazer a sua própria vontade, não estão nem aí para Ele. Ele deixa essa pessoa fazer o que quer. Está lá na Bíblia. Basta você ler Romanos capítulo 1 até o final. Outra, a disciplina do Senhor é uma evidência que você é filho dele. Porque o Senhor castiga todo filho a quem recebe. Quem se dispõe a correr a corrida cristã, em sexto lugar, deve aprender a disciplina através das dificuldades. Hebreus 12:7 é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? O pai sensato deve corrigir o seu filho. E se não corrige, tem alguma coisa errada.
E o livro de Eclesiastes diz que é melhor a mágoa, e mágoa aqui é a tristeza, do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Deus não nos entristece porque tem prazer em nos entristecer. Quando Ele nos entristece é para que nós nos arrependamos e não queiramos viver o que vivemos. Eu estou me referindo ao pecado. Quem se dispõe a correr a corrida cristã, em sétimo lugar, deve entender que a disciplina é um privilégio. Bom, isso aqui nós já vimos. Bom, é um privilégio dos filhos de Deus. Somente os filhos são corrigidos. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Ou seja, você não é filho. Nossos pais humanos nos corrigiam e nós os respeitávamos. Devemos, pois, nos sujeitar muito mais ao nosso Pai espiritual para vivermos. É isso que diz Hebreus 12, 9. Por isso, quem se dispõe a correr a corrida cristã, em oitavo lugar, deve entender que o Senhor nos disciplina para o nosso bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, Ele quer o nosso bem. E um pai deve repreender o filho só pelo prazer de fazer isso, porque isso aí seria terrível. Eu tinha muito para falar se eu pudesse, mas o tempo não vai dar. Mas nunca foi fácil para mim disciplinar os meus filhos. Eles foram disciplinados, apanharam bastante. E eu sempre dava uma explicação para eles por que eles estavam apanhando. É verdade que muitas vezes eu fiz isso com raiva. E eu já pedi perdão para eles, porque muitas vezes fiz isso com raiva. Mas eu sempre tinha o cuidado de explicar para eles por que eu ia fazer aquilo. Quem se dispõe a correr a corrida cristã, estou pulando aqui um punhado de coisas. Em nono lugar, deve entender que a disciplina do Senhor inicialmente não parece ser motivo de alegria, portadora de alegria, mas de tristeza. Em décimo lugar, quem se dispõe a correr a corrida cristã deve entender que a disciplina do Senhor mais tarde revelará o seu bom fruto, ou seja, vai trazer resultado. A criança entregue a si mesmo vem a ser a vergonha da mãe, diz um dos provérbios. E é preciso que nós corrijamos os nossos filhos para que depois não venhamos a passar vergonha porque deixamos de fazer. Em décimo lugar, quem se dispõe a correr a corrida cristã deve entender que a disciplina do Senhor mais tarde revelará o seu bom fruto. É isso que eu estou vendo. Em décimo primeiro lugar, quem se dispõe a correr a corrida cristã deve entender que a disciplina de Deus não deve ser motivo para você parar de correr, mas de fortalecimento para você continuar a corrida. Não é para você parar, não é para você desanimar, não, é para você corrigir a corrida, fazer as coisas do jeito que deve ser feita, que devem ser feitas, e para você continuar e chegar lá e ganhar o prêmio. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Quem se dispõe a correr a corrida cristã em 12º e último lugar, deve entender que a disciplina de Deus tem o propósito de levar você a correr desembaraçadamente. O texto diz: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie
mas seja curado. Então o que o Senhor deseja é que eu ande pelo caminho reto, que eu percorra esse caminho e não me desvie dele. Mas se me desviar, Ele vai me trazer de volta para esse caminho, para que eu chegue e alcance o meu objetivo, ou melhor, o objetivo dele para mim, que é o meu bem, é a minha santificação. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Conclusão. O texto que examinamos nos ensina que a vida cristã é como uma corrida de resistência. Não podemos avançar se estivermos presos a situações que nos prendem, que nos bloqueiem, e muito menos do pecado. O pecado inviabiliza a corrida. O pecado impede que você vá em frente. Nós precisamos aceitar a disciplina de Deus como parte do processo de crescimento, ou seja, a repreensão, a correção, muitas vezes o castigo. E ainda devemos renovar forças continuamente para ajudar uns aos outros até cruzarmos a linha de chegada. Então, é algo que eu e você não podemos deixar de fazer.